Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em vossas vidas. É um prazer, é uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui no nosso canal para trazer até você mais uma pré-aula da EBD. Neste terceiro trimestre que nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E chegamos à lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo desta lição está em Oséias 6, versículo 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática da nossa lição diz que Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, o capítulo 17, e alguns recortes, alguns versículos isolados, mas eu sempre recomendo que você leia todo o capítulo 17. Aliás, não somente o capítulo 17, mas durante esse estudo você precisa ler o livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, os capítulos anteriores a esta lição, desde o capítulo de número 14 e os capítulos posteriores também, porque são úteis para o seu aprendizado, para você que está estudando, para você que vai ministrar a palavra de Deus. Se está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário. Durante este trimestre, nós temos aprendido muito da palavra de Deus. Estamos aqui trazendo as pré-aulas, são poucos minutos, mais ou menos 20 minutos, mas que são muito úteis para você fazer aí o seu esboço, preparar a sua aula. O cativeiro de Israel, Reino do Norte. Este cativeiro de Israel, a queda de Israel, que tem como capital Samaria, aconteceu por volta de 722 a.C. É importante que você marque esta data para não se confundir também com o cativeiro de Judá, que estudaremos mais ao fim desta revista. O cativeiro de Israel, Reino do Norte, acontece por volta de 722 a.C. E Israel é levado cativo pela Assíria. Não todos os habitantes, porque você sabe muito bem, você que já leu o capítulo 17, que o rei da Assíria vai trazer pessoas de diversas nações para que venham habitar em Samaria. Interessante, para você ter um bom aprendizado, que você foque no seguinte: este cativeiro ele não é somente geográfico, mas é um cativeiro também existencial, é um cativeiro cultural e social. Vários aspectos são envolvidos. Não é somente uma nação saindo do seu espaço geográfico, indo habitar em outra nação, habitantes desta outra nação vindo habitar em Samaria. Não é somente isso, é um cativeiro psicológico, além de geográfico, existencial e também cultural, porque o interesse do rei da Síria era mudar a cultura para que Israel, as 10 tribos do norte, deixassem de ser uma força, deixasse de ter essa característica que Deus, o Senhor Jeová, havia colocado neles. Aí uma pergunta, mas o Deus que tirou o seu povo lá do Egito com mão forte, lembrando que o povo hebreu esteve durante 430 anos cativo no Egito, este mesmo Deus que tirou o seu povo com mão forte do Egito, que fez este povo atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, que fez milagres extraordinários, sobrenaturais no deserto, introduziu este povo na terra de Canaã, agora
permite que este povo, as 10 tribos, sejam levadas cativos, permite que Samaria venha abaixo. Como entender isso? Então vamos analisar aqui algumas razões do cativeiro. Lembrando, antes de eu falar sobre isso, que Israel às vezes é chamado nos profetas menores de Efraim, ou casa de José. Oséias, Amós, eles utilizam esses termos, Efraim se referindo a Israel, reino do norte, ou casa de José. Algumas razões para o cativeiro, anota aí, apenas algumas, existem muitas outras que eu não vou mencionar aqui. Primeiro, edificaram altos em todas as suas cidades. O que são altos? Locais de adoração, lugares onde o povo se reunia para adorar não a Deus, mas a outros deuses, a Baal, a Azerá e a outros deuses, deuses com D minúsculo. Então, eles edificaram altos em todas as suas cidades. Perceba que não é um caso isolado. Isto não começou apenas com Jeroboão, o primeiro rei, depois da divisão. Isto continuou durante outros reinados e o povo também se apostatou, não somente os líderes, mas o povo aceitava isso e fazia estas adorações a outros deuses nesses locais altos. Também não deram ouvidos aos profetas, porque quando o povo se desviou, Deus não imediatamente os castigou, mas o Senhor os chamou através dos seus profetas. E eu estou falando aqui não somente dos profetas Amós e Oséias, que viveram neste período que antecedeu o cativeiro de Israel, mas há outros profetas que não são citados pelos nomes. Há outros profetas que não são canônicos que Deus também levantou como mensageiros para trazer o seu povo de volta. Mas eles não deram ouvidos aos profetas do Senhor. Não creram no Senhor Jeová, o seu Deus. Como isso é possível? Qual é a prova disso? Não creram, tanto é que não deram ouvidos, tanto é que ignoraram o chamado de Deus. Ou seja, se eles tivessem plena convicção, se eles estivessem crendo no Senhor, eles ouviriam a voz do Senhor e se arrependeriam dos seus pecados e o Senhor os restauraria. Mas como eles não creram em Jeová, no Senhor seu Deus, eles fizeram toda esta apostasia. Também quebraram a aliança eterna. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele fez uma aliança ali no Monte Sinai. Quando Deus introduziu o seu povo em Canaã, ele reafirmou esta aliança. Aliás, esta aliança começa muito antes. Lá nos dias de Abraão, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. Agora, o povo quebrou o concerto, quebrou a aliança que fizera com o Senhor. Fizeram também imagens de fundição. Fizeram 2 bezerros. Lembra de Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei de Israel? Já introduziu logo de início 2 bezerros. Se lá no Êxodo, com Arão, o problema era um bezerro de ouro, aqui tinha 2 bezerros que serviam como deuses para o reino do norte. Foi ali que começou a apostasia e os reis seguintes, os reis que sucederam a Jeroboão, filho de Nebate, também prosseguiram nesta idolatria. Criam em agouros. É isso mesmo, os reis e o povo criam em agouros, em feiticeiros, em obras de feitiçaria, e tudo isto era abominação diante da face do Senhor. Agora, isto que eu acabei de dizer não são todos os pecados ou todas as razões que o povo foi levado cativo, não. São apenas alguns dos motivos, algumas das razões, existem muitas outras quando você lê, principalmente aqui o capítulo 17
do segundo livro dos Reis, principalmente o profeta Jeremias, né? Jeremias já se referindo ao reino do sul, ao reino de Judá, lendo Oséias e Amós, que são os profetas que se referiram ao reino do norte, você vai chegar a esta conclusão, que o Senhor insistiu, que o Senhor chamou, mas este povo ignorou, tanto é que o Senhor resolveu entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Décadas antes, os profetas Oséias e Amós falaram à nação. Então, esses são os profetas canônicos. Aqui eu quero trazer para vocês alguns conceitos no primeiro tópico da lição. Então, a lição se divide em 3 tópicos e o primeiro tópico é: Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Mas o que aconteceu em anos anteriores? Mais ou menos em 790, décadas antes, Amós e Oséias falaram à nação. Você pode conferir aí o capítulo 5 de Amós, os versículos 6 a 8, também Oséias 7, do 11 a 14, esses textos estão citados na sua lição. Era difícil acreditar no que viria, porque nesse tempo, no tempo do rei Jeroboão, e aqui não é o primeiro Jeroboão, é o segundo Jeroboão, no tempo de Jeroboão II, por volta de 782 antes de Cristo, o reino de Israel viveu uma época de riqueza, um tempo de grande poderio militar, de estabilidade nacional. Enquanto Uzias reinava em Judá, e tinha também um reino muito próspero, Jeroboão II, ou Jeroboão II, reinava em Israel. Só que a Bíblia diz que este Jeroboão, ele foi tão mal quanto o outro Jeroboão. Você pode conferir isso aqui no segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, você voltando um pouquinho aí, você vai ver nos capítulos 14 a seguir, capítulo 15 mais precisamente, você vai perceber que este rei foi mau. Deixa eu citar o texto aqui, na verdade não é o capítulo 15, é o capítulo de número 14, os versículos 24 e 25, olha só. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Só que o versículo seguinte, o versículo 25, do capítulo de número 14 de 2 Reis, diz que também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel. Agora, veja que ele foi um péssimo rei, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, militarmente e concernente a riquezas, a estabilidade, ele foi bem sucedido, ele foi próspero. Por isso que era muito difícil de acreditar na palavra destes profetas, na palavra de Amós, na palavra de Oséias, mas o Senhor estava dando uma chance para que Israel se arrependesse, mas esta chance foi jogada fora, o Senhor foi desprezado aos olhos de Israel. Então aqui um resumo do primeiro tópico aí para você expandir na sua aula. No segundo tópico, nós temos ali os pecados do povo e sua queda. Então o profeta Oséias, ele tornou-se um exemplo vivo para a nação. O profeta Oséias, ele não apenas profetizou, ele não apenas falou, mas tornou-se um exemplo vivo para a nação. Nós vemos em Oséias, naquilo que acontece na história de Oséias, ele representando Deus, o Senhor Jeová, que aparece ali como o marido traído. O Senhor é o marido e Israel é a esposa. E Gomer, que era a esposa de Oséias, representa Israel, né, que é a esposa infiel que foi atrás de seus amantes. Você percebe que este casamento de Oséias, ele representa o que estava acontecendo entre Deus
Israel e as nações. Então, Oséias ali é como um tipo de Deus, né? O marido que foi traído, Gomer como um tipo de Israel, que estava sendo a esposa infiel que sempre ia atrás dos seus amantes. Quem eram os amantes de Israel? Era o Egito, era a Síria, a Assíria. Você pode conferir isso no livro do profeta Oséias, o Egito e a Assíria. E interessante que Israel vai cair justamente diante da Assíria que outrora eles amavam. Além da infidelidade, porque aqui no livro de Oséias, o que é representado aqui é a infidelidade de Israel, a quebra da aliança. Mas além da infidelidade, nós temos outros pecados que o profeta Amós também mostra no seu livro, como a exploração dos pobres. Nós vemos ali sacerdotes e governantes, sacerdotes e os anciãos, eles em conluio para massacrar os necessitados, os pobres. Nós vemos a soberba, toda a injustiça e imoralidade sendo praticada em Israel. Vemos também uma inversão de valores, semelhante a esta que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade. Tudo isso estava acontecendo em Israel, o reino do norte. Então, aqui no segundo tópico, baseado aqui no casamento de Oséias com Gomer, nesta relação, nesta metáfora aqui, você pode aqui tirar muitos conceitos valiosos. No terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos os estrangeiros ocupam Samaria. Os estrangeiros ocupam Samaria. O que acontece? Houve uma mistura, houve uma miscigenação. Israel, os assírios e outras nações. Por quê? Porque o rei da Assíria, ele não apenas destruiu Samaria, não. Ele levou pessoas de Israel para a Assíria e trouxe outros povos, como eu falei logo no começo da aula. Vamos olhar para um texto que está no segundo livro dos Reis, o capítulo de número 17, e o versículo de número 24 diz assim: E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, e Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, vai haver uma mistura de raças, vai ter uma mistura de povos. É por isso que lá na frente os judeus olhavam, para os samaritanos como povos, como quem não fosse descendência do Senhor. Povos que eram misturados. Era este justamente o objetivo do rei da Assíria. O objetivo do rei da Assíria era destruir a cultura do povo. Veja se este não é o objetivo do inimigo hoje. Se esse não é o objetivo de Satanás por trás de políticos, por trás da grande mídia, o objetivo de destruir a cultura do céu. A igreja existe para proclamar, para propagar a cultura do céu. E o inimigo, ele deseja que haja uma mistura, uma miscigenação, de conceitos, de valores, porque ele deseja destruir a cultura do reino, a cultura do céu. Então, é por isso que nos dias de Jesus, os judeus eles odiavam os samaritanos. Você vê isso no capítulo 4 do Evangelho de João, naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, e também na parábola que Jesus conta do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 32, 33, porque os judeus, sabendo de tudo isso, não aceitavam os samaritanos como descendentes também de Abraão, descendentes de Davi.
Eles diziam assim: vocês são outros povos, vocês não são puros. Nós sim, nós somos puros. Então, os judeus, eles se achavam muito, né, pelo fato de serem uma descendência pura. E os samaritanos, eles desprezavam, não consideravam, e havia uma relação muito conturbada entre eles. Jesus, tanto no episódio de João 4 com a mulher samaritana, quanto na parábola do bom samaritano em Lucas 10, ele quer quebrar esta parede, esta barreira que havia entre judeus e samaritanos. É muito bom você saber isso, porque há pessoas que leem sobre isso que acontecia entre judeus e samaritanos nos dias de Jesus e não sabem o real motivo. Na verdade, começou lá atrás, lá em 722, quando Samaria caiu diante da Assíria. Essa história era de longo tempo. Então, a partir daqui, o estudante da Bíblia não vai ver mais o Reino do Norte, Samaria, porque acabou, deixou de existir. Agora, veja um detalhe interessante. Judá, mesmo vendo tudo o que acontecera a Israel, continuou nos seus pecados. Passaram-se muitos anos, mais de 100 anos, e em 586 a.C., Judá, reino do sul, que não aprendeu a lição com o reino do norte, também vai ser levada cativa para a Babilônia. Então, anote isso daí. O reino do norte, com capital em Samaria, é levado cativo pela Assíria, e o reino do sul, né, com capital em Jerusalém, cento e poucos anos depois, em 586, vai ser levado cativo pela Babilônia de Nabucodonosor, porque Judá não se arrependeu mesmo vendo o destino de Israel. Então, é muito interessante que às vezes acontecem coisas à nossa volta que não é conosco, mas nós temos a oportunidade de aprender, de ver o erro de outra pessoa, de outras pessoas e aprender com esses erros também. E Judá não fez isso, mas continuou na apostasia e foi entregue também ao reino da Babilônia. É muito importante que você saiba que nesse tempo, né, os impérios iam se movendo. Nos dias que Israel caiu, a Assíria era o maior império do Oriente, mas a Assíria vai ser derrotada, né, pela Babilônia de Nabucodonosor, pelos caldeus, e nos dias que Judá caiu, a Babilônia era o maior império do Oriente. Apenas para nós encerrarmos aqui o nosso textuário, Oséias 6:1, vinde, tornemos ao Senhor, tornemos para o Senhor. Este é o chamado para os nossos dias. É tempo de voltarmos para o Senhor. Aqui, Oséias, de forma profética, já coloca como se já estivesse vivendo o cativeiro. Ele diz assim: porque ele, o Senhor, nos despedaçou, mas também nos sarará. Ele fez a ferida, mas é ele que atará essas feridas. Tudo o que aconteceu não era por causa dos assírios, não era por causa dos babilônios, não. Tudo o que aconteceu era devido aos pecados de Israel, de Judá, e foi o Senhor que os entregou, mas é ele também que cura a ferida, e esta é a palavra de esperança. Eu espero ter contribuído aí na elaboração da sua aula. É sempre bom saber que você está nos acompanhando, então deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, inscreva-se nesse canal, ajude-nos compartilhando este vídeo e que Deus o abençoe em nome de Jesus.